Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, né? Não, eu sempre venho com a mesma apresentação. Preciso mudar um pouquinho, inclusive, ô edição. Vamos dar uma melhoradinha nessa vinheta aí, porque eu já não aguento mais escutar essa música. Agora eu quero uma coisa diferente, mais moderna aqui. Bom, gente, vamos lá, né? A gente aqui no Resenha, a gente brinca, mas nosso papo aqui é mostrar mesmo as empresas, os profissionais aí, as pessoas que estão aí no mercado corporativo, né? Empreendedores que sabem o que estão fazendo, né? Que tenham aí qualidade naquilo que estão oferecendo. E hoje a gente falando sobre fisioterapia, nós estamos aqui com a Karina Martins e com a Samantha Yumi, da Kayumi Fisioterapia. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo jóia. ótimo. Gente, obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite aqui para participar do Resenha, né? Mas vamos contar um pouquinho assim, vocês são sócios lá da Kayumi, inclusive Kayumi já dá para entender por quê que é esse nome, a clínica de fisioterapia delas. Ambas fisioterapeutas, como é que vocês se conheceram? Como é que foi a ideia de montar assim uma clínica? Bom, diferente do que todo mundo acha, todo mundo pergunta, vocês estudaram juntas? Ainda bem que eu não perguntei isso. Que é a primeira coisa. Vocês estudaram juntas? Eu falo, não, a gente não fez nenhum curso junto até hoje, mas a gente já se conhece aí há um pouquinho mais de uma década, e a gente se conheceu numa aula de Zouk. Então foi na dança. Dança de salão. Foi na dança de salão. legal! Eu vi ela dançando, jogando o cabelo pra um lado e pro outro. Uau, um dia eu vou dançar desse jeito. Maravilhosa. Que legal, gente. Não, assim, pode ser até um parênteses, né? Tive uma convidada aqui recentemente, né, de dança também, e ela falando, né, que a dança muda muita coisa, abre a mente para muita coisa. Você vê, a dança também cria sociedades. Traz negócios. Traz negócios. A gente foi perceber que a outra era fisioterapeuta por meio da rede social. E aí começamos a trocar mensagem, falando, olha, tem tal oportunidade aqui, tem tal curso ali. A gente foi criando um vínculo de amizade, muita coisa em comum, a filosofia, assim, do cuidado com as pessoas. A gente foi percebendo sintonia. E aí, se uma precisa tirar férias, a outra assume ali, a gente confia de olho fechado. Olha, cuida do meu paciente aqui, que eu vou tirar um descanso, ou tô aqui pós-operatório, cuida aí que a gente confia uma na outra dessa forma. Não, e é bom, né, esse negócio de sociedade, assim, quando você tem esse grau de confiança, porque nada, vocês têm uma empresa, porque assim, independente de ser a Karina e a Samantha, pessoa física, tem também a pessoa jurídica que vai prestar esse serviço. E é o que a gente costuma até dizer, né, o resenha é interessante por conta disso. Por mais que a gente fale, assim, por exemplo, de empresa, tem a pessoa por trás da empresa que faz ela funcionar. E aí, quando você tem esse nível de confiança, você faz com que tudo flua melhor, né? Porque a fisioterapia, ela tem vários ramos também, né? Assim, várias utilidades, no caso. O que vocês se especializam? Qual que é o foco principal lá da clínica de vocês? Bom, atualmente o nosso foco realmente entra da especialidade da osteopatia. Então, para algumas pessoas acaba sendo uma especialidade nova, com cara de recente. E ela, na verdade, ela vai trabalhar o corpo de forma integrativa. Diferente, a gente fala ali da acupuntura, que entra muito a questão energética. O nosso, ele vai entrar bastante anatomia, biomecânica, fisiologia. Então, é aquela questão mesmo mais mecânica que a gente já trabalha na fisioterapia convencional, só que tentar entender melhor todos os sistemas. Então, a gente não separa o corpo. Então, a pessoa vai vir tratar a coluna, tá com dor lombar, a gente não vai olhar só para a lombar dela. A gente vai olhar para o corpo inteiro, vai saber o histórico, os hábitos de vida, saber como está a saúde mental, tentar entender um pouco do emocional, para que dessa forma a gente consiga tentar identificar de onde que vem a causa da dor dela, né? Então, a nossa visão hoje em dia é sempre de forma integral. É claro que a gente também trabalha um pouco voltado para a ortopedia, que acaba sendo mais comum, né? Principalmente algumas dores que chegam para a gente vão estar voltadas a essa especialidade. Mas o nosso carro-chefe realmente vem pela osteopatia, é o nosso amor, assim, o coraçãozinho. E essa questão, por exemplo, é osteopatia que chama? Porque, assim, você explicando até como que funciona isso,
me remete aqui a algumas questões, porque é bem isso, né? A gente tem aquelas coisas das dores que são somatizadas, que tem outras origens, Isso. que tem o psicológico também, que causa dores. E assim, eu operei recentemente, então eu fiquei em casa de repouso, eu assisti aquela série inteira lá do Dr. House. Não, assisti impressionante, né? Tudo bem que eu dormi bastante durante esse período, mas assim, eu assisti muito. E aí, o que você falou, gente, como me lembrou daquilo? Porque é fato, às vezes você tem dores que elas podem ser localizadas, mas elas têm uma outra origem. Exato. Então, por que tratar aquilo de uma forma isolada se não vai dar resultado prático, né? Exatamente. Sabe a história do Sherlock Holmes? Tem lá o doutor do lado dele, que era o doutor... Watson, né? Watson. Eu ia inventar meu caro Watson, exatamente. O Dr. Watson foi inspirado em um osteopata. Porque ele observava o detalhe. Ele entendia, tá joia, tá aqui o mistério que a gente precisa resolver, mas olha aquela vírgula, aquele objeto, aquele detalhe. E a gente tem esse olhar investigativo. A gente olha o corpo do paciente, não só o que a pessoa está relatando para a gente, mas a linguagem corporal que ela passa. A gente entende o que no dia a dia a pessoa não está conseguindo fazer. O que está impedindo ela de fazer algo que é importante para ela. Por exemplo, um paciente que é da área esportiva e ele quer fazer o movimento do tênis. Ele não está conseguindo sacar, o ombro dele está com algum desconforto. A gente vai olhar a saúde dele pro ombro dele, mas a gente vai entender o porquê que ele quer voltar a fazer aquele movimento. Então, a gente tem um cuidado diferenciado, não só o mecânico, a gente vai entender uma parte mais sistêmica. Será que tem algum outro sistema que está bagunçado, sobrecarregando a parte mecânica? Será que na questão do dia a dia ali, de um outro paciente, um caso de uma mãe que está com o bebê ali com uma cólica, percebe que ele não está com um conforto adequado, precisa fazer ali uma osteopatia para quê? Para ela também ter uma qualidade de vida, para ele dormir melhor, ela dorme melhor, todos saem ganhando. Isso que é mais importante para a gente. Algum outro exemplo? Que é esse trabalho conjunto, né? Isso eu achei Exato. muito interessante aí do que vocês estão colocando e do foco que vocês têm na clínica. Que é o trabalhar o conjunto, a melhoria, o bem-estar tem que ser de uma forma geral, né? Não adianta você diminuir uma dor, que ela vai voltar, depois ela vai ser recorrente, ou ela transfere para outro lugar, né? E tem muito isso, né? O nosso organismo ele é todo integrado. Então acaba, e não só o nosso organismo físico, né? Mas assim, mental também, psicológico, quando abala, dores assim, né? Inimagináveis podem surgir. Aí eu, pelo menos, gosto muito de usar o exemplo para o paciente entender um pouquinho até o que a gente vai fazer no atendimento. Porque se procurar na internet, você não entende nada do que é da osteopatia. Então, realmente, acaba tendo bastante terapia manual. Não tem exatamente o exercício ali para ser usado. A gente inclui quando é necessário. Acaba sendo mais uma orientação externa. E eu falo que o corpo é igual uma empresa. Ele tem os seus setores, né? Todo mundo tem que estar trabalhando muito bem, tem que estar adequado. E aí, para entender a dor, a gente fala, se alguém não fazer o seu trabalho, né? Tá ali no meia boca, alguém vai se sobrecarregar. Ele vai fazer o dobro. Quem vai estar sofrendo? Aquele que está fazendo o dobro. Mas a causa, o problema do início disso é o cara que não fez o trabalho dele. Tipo, trazendo isso para um universo corporal e músculo, se eu tô com uma dor no ombro, talvez a minha postura não esteja correta e tá funcionando de uma forma meia boca, e aí tá sobrecarregando aquela articulação, alguma coisa nesse sentido. E pode vir de qualquer tipo de tecido. A gente acha que é só músculo, né, que pode causar um problema. Poderia ser um ligamento, poderia ser uma fáscia, pode ser uma sutura do crânio, enfim. Pode vir a parte hormonal, que a gente começa a abrir o leque, né, parte metabólica, que também pode gerar dores em tendões. Então, às vezes, por exemplo, né, aquela fasciite plantar, tá lá, tratando muito tempo, fica ali no mecânico e às vezes pode vir algo metabólico que tá gerando aquela dor recorrente. E aí entra nesse sistema. Se você não entrar ali na causa, não conseguir tirar a causa primária, fica recorrente. E aí, voltando, né, meu caro Watson, essa questão de você fazer essa investigação mesmo, porque até para você identificar isso, pelo menos eu creio que seja assim, não é só o trabalho manual de você entender, mas você entender também o contexto, como que aquela pessoa, qual é o estilo de vida dela, Exato. quais são os comportamentos para poder conseguir chegar com uma precisão nessa causa e efeito.
Com certeza, tem que entender. E pode ser que na hora da pergunta a pessoa não fale. Então, às vezes no decorrer do atendimento, a gente vai lá, essa informação aqui, isso daqui faz sentido. O estresse, né, que a gente acaba vendo muito, ele pode ser às vezes uma causa primária. Não vai ser para todo mundo, mas para alguns, por exemplo, que a pessoa tem um cargo muito alto na empresa, um líder, com certeza o estresse dele tá lá, assim, batendo no teto por muito tempo. E se ele não conseguir cuidar daquele estresse, eu falo para tentar equilibrar a balança e não deixar aquele estresse alto, uma hora o corpo vai começar a apitar. Ele vai começar a cansar. Eu falo, não tô mais dando conta. O corpo vai tentar sozinho manter a homeostase, deixar, né, ter aquele equilíbrio. Mas vai chegar uma hora que essa adaptação vai virar uma compensação. Então, só vai chegar para a pessoa essa dor quando já é uma compensação. Ele já tá lá, há um bom tempo tentando resolver. E assim, tem como você utilizar também a osteopatia de uma forma preventiva? Tipo, porque assim, eu vejo na fisioterapia, tem um público, né, que usa a fisioterapia, que procura a fisioterapia até como uma atividade de prevenção. Atleta tem muito isso, para poder manter, né, o corpo ok. E dá para ser feito isso também no sentido da osteopatia, de uma forma também mais preventiva. Sim, a gente tem paciente que vai com uma frequência mensal, assim, olha, aconteceu tais coisas nesse intervalo, então o que você precisa reorganizar aqui no meu corpo para que eu me mantenha nesse desempenho que estou nas minhas atividades? Olha, comecei tal atividade nova nesse período. Como que está a minha postura atualmente? A gente vai tirando essas sobrecargas, esses excessos de estresse dentro do corpo, para que a pessoa consiga fazer as atividades dela do dia a dia com uma forma mais livre, sabe? Para a gente é essencial a investigação conforme o período que a pessoa está. Como que é esse momento da sua vida? O que está chamando a sua atenção? Como que a gente pode contribuir? E não só contribuir numa questão mecânica, entender como que está a sua qualidade de vida, como que está a sua alimentação, como está a sua atividade física, como está o seu sono. Para a gente é muito importante que a pessoa tenha um período de reparo tecidual, que o sistema dela esteja funcionando de forma organizada. A gente vai, às vezes, influenciar a pessoa a fazer alguns exercícios respiratórios, a gente vai proporcionar dentro do atendimento isso e orientar para o paciente conseguir fazer em casa uma meditação, conseguir fazer... ter aquela atenção para ela mesma, porque quantos pacientes nossos acabam não deixando de se cuidar porque está muito preocupado com todas as outras responsabilidades. Mas a gente está ali como uma promotora da saúde, do bem-estar diário. E é interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente enxerga a fisioterapia, as pessoas de uma forma comum enxergam a fisioterapia só que naquele sentido. Sofri um acidente, tive uma lesão, preciso fazer fisioterapia. E não é, né? Existe uma gama de coisas que podem ser feitas na fisioterapia. Você colocou até a questão do sono, de respiração, de aprender a respirar, e postura e tudo isso, que as pessoas muitas vezes não sabem que pode ser utilizado isso através de uma fisioterapia, de fazer uma programação, né, de sessões. Olha, eu vou começar a ir numa fisioterapeuta uma vez por mês, para eu começar a me readequar minha postura, meu sono, e conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Outra coisa que é muito importante pra gente é que a gente também acaba sendo paciente uma da outra. Sempre. A gente troca atendimento. Pra gente legal. É essencial que o nosso corpo físico, nossa mente estejam bem. A nossa atividade física, a nossa alimentação, a gente tem esse autocuidado pra gente também ter propriedade de orientar o paciente o que ele pode fazer, como que ele pode lidar, às vezes, com algumas questões da vida. Quantos pacientes no nosso consultório acabam não passando por uma terapia junto com a gente papeia sobre várias coisas. O tempo do nosso atendimento, ele voa para os pacientes. E a gente, muitas vezes, entra com a questão de linguagem corporal. Um paciente advogado ali que estava precisando trabalhar um pouquinho desse preparo para uma prova muito importante. A gente estava ali dando esse suporte, não só na questão postural, mas trabalhando ali a linguagem não verbal dele, que é a parte física
dele transmitindo aquilo que ele queria mostrar pro universo, pro mundo, para as pessoas ao redor. Não, é fantástico isso, essa forma com que vocês trabalham é muito diferente, né, do que, então, acho que por isso que eu acho que é o segredo do sucesso, né, ter essa visão diferente de conseguir enxergar o todo, e tem isso, não tem jeito, quando você vai, por exemplo, num fisioterapeuta, que você tem uma atividade regular, você acaba sendo seu terapeuta, não apenas físio, né? Mas vira amigo, né? Vai ser. E as pessoas precisam disso, precisam dar mais desse contato, essa relação que acaba se tornando uma relação de confiança. E aí é o que você colocou muito bem também, Karina. Tipo, as pessoas às vezes não falam de início. Aí você tem aquela coisa da investigação. Por quê? Porque não tem ainda, tá chegando. Ainda não tem aquela abertura do confiar para poder, de repente, contar algo que, de repente, é o fundamental para um diagnóstico. E, às vezes, o paciente nem tem noção que aquela informação para a gente é muito importante. A gente não sabe a relevância da informação, né? A gente pergunta um monte, a gente gasta ali um bom tempo conversando antes de atender o paciente para conseguir tirar algumas informações que para a gente vai ser muito importante. A gente sempre pergunta cirurgias, né? Que a pessoa pode já ter feito em qualquer momento da vida, se já teve algum trauma, mesmo que não tenha uma fratura, não tenha quebrado um osso, porque faz diferença para o corpo. Dá muita diferença. Então, eu falo, são as cerejinhas do bolo, né? Que a gente vai tentando colher ali um pouquinho. E que nem, né, aproveitando para complementar aí o que a Samantha passou, eu acho que o atendimento, ele também serve para fazer com que a pessoa conheça melhor o corpo dela. Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente entender como está funcionando o nosso corpo. Então, não é só ir lá e achar que a gente vai colocar a mão e vai resolver tudo, porque não é assim. Assim, quem dera que, né, fizéssemos esse milagre, né, da pessoa chegar, põe a mão, beijo e tchau. Não vai funcionar dessa forma. Mas é interessante sempre dela poder aprender, conhecer. Olha, seu corpo funciona assim, por causa disso, daquilo. No seu caso, você pode trabalhar assim, assado. E é importante o que vai acontecer fora do consultório. A maior parte é fora. Lá dentro não é o primário. Então, parece que esse é o ponto, né, crucial, mas não é. Então, lá a gente tem que aproveitar esse momento para ensinar. Então, eu falo que a gente acaba sendo um professor ali no atendimento também. Então, a gente está sempre tentando passar de uma forma simples, né, para entender o corpo, mas que leve isso para a vida mesmo. Que a pessoa consiga entender, né? Se entender, ter essa consciência corporal e tudo. Que hoje, e assim, só pra gente resumir, assim, por fim, vamos lá. Qual o maior problema que vocês se enxergam hoje? Para que a fisioterapia pode resolver? Qual que vocês... Porque assim, nós estamos falando com duas profissionais aqui de ponta, gente. Com uma técnica super legal. Dentro disso, o que vocês acham? Qual que é o maior problema que vem surgindo? Falando assim do mundo contemporâneo, das pessoas hoje com a carga que elas têm de trabalho. O que vocês enxergam assim que está sendo o maior problema e que pode ser resolvido com esse caminho? O estilo de vida dos pacientes está numa sobrecarga de estresse, e estresses não apenas físicos, mas muito mais mentais. E o quanto que o nosso corpo acaba sentindo isso por padrão respiratório, a região que a pessoa respira, a forma que ela respira, a frequência que ela respira. E a gente percebe que isso cada vez mais está mais frequente no nosso consultório, do quanto que a gente precisa educar a pessoa na visualização dela do próprio corpo, da consciência respiratória. Colocar hobbies, né, que é isso, é o descanso mental, né, então não necessariamente a orientação vai ser, vai fazer exercício, né, às vezes não é esse tipo de estímulo, às vezes ela precisa se desligar um pouco, porque agora é tudo, você tem que produzir 24 horas, principalmente para quem está em home office, então nem se fala. Então entra exatamente essa sobrecarga de estímulo. E a sobrecarga de estímulo, que até o que a Samantha falou, que às vezes é muito mais mental do que físico também, acaba gerando demais recarga no físico. E assim, e a fisioterapia, aí que é a chave da coisa. E aí a fisioterapia, com essa técnica que vocês utilizam, até consegue eliminar esse problema ou mesmo reduzir ele muito, simplesmente, às vezes, numa questão de ensinar a respirar direito. Exato. Não algumas técnicas a gente tem de forma, a gente fala indireta, né? Para auxiliar esse sistema autônomo da pessoa.
né, que acaba ficando ali muito em alerta. Então, a gente tem também essa possibilidade. E a segunda parte vai ser a orientação. A pessoa tem que conseguir ter o conhecimento, Não, entender. eu tô falando isso até porque, processar. até que eu falei um pouco antes, as pessoas às vezes enxergam a fisioterapia como simplesmente algo corretivo, né? Exato. E não é. E assim, numa situação dessa, que é cotidiana, de um estresse que é, sabe, habitual das pessoas, o quão importante vem a fisioterapia numa outra vertente, que não é só a corretiva, mas de uma forma preventiva e de uma forma, um corretivo leve, né? Que é o enxergar e começar a se identificar e saber como lidar até com as emoções. Com certeza. Sim, a musculatura que a gente mais percebe sobrecarregada atualmente é aqui do trapézio, né? A conexão da cabeça com os ombros, ela é a que mais sofre. A pessoa tensiona, levanta os ombros, fica em posição de proteção. E o segundo agora que apareceu muito depois da pandemia, que acaba sendo o bruxismo, né? Apertamento dos dentes. Então, houveram algumas pessoas que começaram a perceber mais isso após pandemia, por conta aquele da tensão mesmo, tensão. né? Não sabia o que ia acontecer, além de ter muito trabalho em casa, ou tinham aqueles que não estavam com trabalho. Então, foram regiões que muita gente achou que era lombar, que a gente tinha tratado muito. Imagina! Era tudo, eu falo do peito pra cima, era o que mais chegou pra gente. Dor de cabeça e pescoço tá subindo no ranking. Exato. Bom, é isso aí, gente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso lá na Kayumi. Obrigada a vocês que eu acho pelo assim convite. maravilhosa essa técnica. Acho que as pessoas têm que entender mesmo que a fisioterapia não é só corretivo, que Não é precisa só alongar, né? Não Pelo é só amor de alongar. Deus, gente, não é só alongar. todo um conjunto da obra. Vamos lá. E é isso aí. Obrigada, muito sucesso aí pra vocês. Gratidão aí. E, gente, vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa. Se inscreva lá no nosso canal. Siga, aperta lá no sininho para receber todas as notificações. E siga lá também a Kayumi Fisioterapia lá nas redes sociais. Apareceu aí no nosso GC o tempo todo. Vamos lá, vamos começar a cuidar do corpo, mente, né? E ter uma vida mais saudável, ter qualidade. Obrigada a todos. Dia a dia. Isso aí. Gratidão.